Estamos aqui dando sequência para o conteúdo da disciplina de tratores e motores agrícolas, e nessa parte do conteúdo nós estamos falando sobre transmissões. Falando em transmissões, nós vamos falar sobre o escalonamento de marchas. E no caso do trator agrícola, de uma forma geral, nós temos uma gama de possibilidades de escalonamento de marchas bastante variada. E por quê? Que nos tratores agrícolas existem diferentes possibilidades, de velocidades de operação. Essas diferentes velocidades de operação no trator agrícola são necessárias para as diferentes condições de operação do trator. E aqui vamos dar alguns exemplos. Para o deslocamento da máquina, normalmente é necessário uma velocidade maior. Para uma operação de uma pulverização, é necessário uma velocidade alta, mas, porém, menor do que uma velocidade de deslocamento numa estrada. E ainda seguindo com os exemplos, vamos falar de uma operação como uma semeadura, uma operação onde nós temos o trator mais um conjunto de uma semeadura. E nesse caso, a operação é realizada em uma velocidade um pouco menor do que quando nós comparamos com uma operação realizada de pulverização. Então, nesse caso, nós vamos ter uma velocidade média de trabalho. E existem operações com a velocidade sendo realizada normalmente numa escala menor. Vamos falar de uma aração. Nesse caso, normalmente, uma operação de aração acontece numa velocidade de deslocamento menor do que uma operação realizada para uma semeadura. E ainda existem operações que exigem uma velocidade ainda menor. Vamos imaginar, nesse exemplo, uma colhedora de café sendo acionada por um trator. Nesse caso, a velocidade seria bem baixa, ou muito menor do que uma velocidade aplicada numa pulverização ou numa velocidade aplicada para uma operação como uma semeadura. Então, vejam que estes foram alguns exemplos. Mas aqui nós poderíamos enumerar muitos mais exemplos que exigiriam escalonamentos de marchas diferentes, que exigiriam velocidades diferentes ou ainda rotações diferentes para o motor. Então, cada máquina ou implemento necessita de uma faixa de velocidade de trabalho. E essa velocidade na operação trazida através do escalonamento de marchas traz um impacto no consumo de combustível, na durabilidade de pneus, no rendimento operacional. E por quê? Uma maior velocidade na realização da operação vai trazer um maior rendimento operacional do que quando comparado com uma menor velocidade na realização dessa operação. Isso também impacta na durabilidade do sistema de transmissão. Mas, basicamente, como nós já comentamos agora, desde esse início da aula, a seleção da velocidade da operação depende muito da operação que vai ser realizada, principalmente na observação sobre a qualidade dessa operação. Então, a qualidade da operação define basicamente a velocidade de operação. E dessa forma, sabendo-se a velocidade que se deseja, nós vamos pensar na seleção da rotação de trabalho e também da marcha de trabalho. Porém, a velocidade efetiva, a velocidade que realmente está sendo aplicada pela máquina,
vai depender das condições do solo, do tipo de solo, se é um solo argiloso, se é um solo arenoso, das condições da superfície desse solo, se esse solo é um solo firme, se esse solo é um solo que já foi trabalhado, já tem um nível de operação, das condições de superfície, de palhada desse solo. Isso também vai influenciar na velocidade e vai influenciar na velocidade de deslocamento também. A máquina e implemento está sendo acoplado para a realização dessa operação, que vai influenciar com certeza no carregamento, na carga, na sobrecarga que vai ser trazido para essa operação, né? Vai ser trazido para essa máquina, vai ser trazido para o motor, para as transmissões dessa máquina. Então, essa é as relações básicas, né, para a definição da velocidade da operação e também a observação sobre o que é que influencia realmente na velocidade da operação. E é claro que nós também temos que trazer um destaque que esse escalonamento de marchas é diferente, possui um princípio semelhante entre as marcas, porém, cada modelo de máquina possui as suas características singulares. Apesar do princípio ser semelhante, cada marca possui a sua potência motora, né? Cada modelo possui sua potência motora. Alguns modelos vão ter esquemas de marchas e grupos diferentes, vão ter faixas, né, de escalonamentos diferentes, quantidade de marchas diferentes, pode ter diferenças nessas faixas de rotação, diferenças nas características do sistema de transmissão, mas, de forma geral, o princípio de funcionamento e o princípio de aplicação, em geral, é muito parecido, é muito similar. Mas, lembrando que, dependendo do modelo, vai ter as suas características singulares. Às vezes numa forma de denominação, às vezes numa forma de característica, né, de funcionamento, mas de forma geral podemos trazer um princípio de funcionamento igual para os modelos e marcas. E entre esses exemplos, vamos falar aqui um pouco, né, do sistema Massey e Ferguson. Nesse caso, né, o escalonamento de marcha pode ser definido aqui por duas alavancas, né, através da operação, né, de duas alavancas. Nessa alavanca mais à direita, nós podemos, né, observar que essa alavanca possui uma primeira marcha, uma segunda marcha e uma terceira marcha, e também a opção da seleção da ré. Já nessa alavanca mais à esquerda, nós podemos observar a seleção de uma opção de uma caixa alta, de uma caixa baixa. Também podemos observar a seleção de uma opção de uma velocidade mais rápida através da lebre, ou então de uma velocidade menor através da tartaruga. E além disso, né, mostra a posição do câmbio em neutro. Dessa forma, né, nós podemos aqui desde já observar que esse trator ele possui 12 opções de velocidades à frente e 4 opções de velocidade em marcha ré. Mas e como que eu sei? Como que eu posso definir isso? Né? Como que se define essas quantidades, né, de velocidades à frente e a quantidade de velocidades em marcha ré? Através dessas opções que nós falamos. Então aqui, né, nós vimos, né, que nós temos 3 opções de velocidades, né, selecionadas por essas marchas, né, pela primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha. Então nós temos 3 opções de velocidades que podem ser selecionadas através dessa alavanca. E aqui nessa outra alavanca nós temos 4 opções, né, de 4 opções de faixas, né, de velocidade. Então, fazendo a combinação de 3 vezes 4, nós vamos observar, então,
uma multiplicação, né? Nessa multiplicação de 3 opções vezes 4, 3 vezes 4, nós vamos ter então garantidas essas 12 opções de faixas de velocidade, né? De escalonamento de velocidades à frente. E em relação à velocidade, né? Em marcha ré, né? Nós temos aqui então uma opção nessa alavanca, né? Que vai trazer a opção de marcha ré, vezes 4 opções através dessa alavanca mais à esquerda. Então, nós vamos aí então observar 4 opções de velocidade em marcha ré. E isso pode ser também melhor observado aqui através dessa tabela de escalonamento que vai normalmente estar fixada no lado direito do paralama ou então em outra posição aí do para-brisa. Mas aqui nós podemos, né, melhor observar essa tabela que fala sobre o escalonamento de marchas. E nós vemos aqui, então, essas 12 opções de velocidades. Vejamos que em algumas, nessas primeiras opções, nessa faixa onde nós temos, então, a tartaruga, nós vamos ter uma opção de opções de menor velocidade, e já que nessa opção mais acima, né, nós temos a opção com a posição da alavanca em lebre, nós vamos ter velocidades, né, mais elevadas aqui para deslocamento. E vejamos que aqui nesse caso mostra, por exemplo, nessa marcha, né, aplicada, nessa seleção de marcha aplicada para o deslocamento, né, nós vemos que nesse caso a máquina ela pode alcançar até aproximadamente aí 36 km por hora, com uma velocidade, para alcançar essa velocidade de 36 km por hora, nesse caso, né, o motor ele tem que estar com uma velocidade, né, de rotação em torno, né, de 2.200 rotações por minuto, né, aplicando, né, a seleção indicada aqui pela tabela. Além, né, disso, nós podemos ver que nesse escalonamento, né, na seleção dessa marcha, né, numa rotação, né, de 1.600, essa velocidade ela vai ser menor. Essa velocidade vai ser então em torno, né, de 24 km por hora. E na velocidade, né, da rotação nominal do motor com 1.900 rotações por minuto, né, nós vamos aí, então observar essa velocidade aí de 32 km por hora. Então aqui nós vemos as opções de seleção para as marchas com deslocamento para frente, né, do trator, as 12 opções que eu comentei com vocês antes. E também vemos aqui na parte de baixo as 4 opções de deslocamento em marcha ré. Vamos aqui então dar seguimento, falando também sobre esse diagrama, né, que indica, por exemplo, em que 1.600 rotações por minuto, né, mostra aqui as faixas, né, de rotação para o motor. E, nesse caso, o valor mais abaixo, né, dessa linha inferior indica, né, a rotação onde é alcançado o máximo torque. Já o limite superior de rotação, indicado por 2.200 RPM, isso significa a rotação onde se alcança a potência máxima. E nessa indicação, onde nós temos aqui um triângulo invertido, vai indicar a faixa de rotação nominal do motor, onde nós vamos observar uma velocidade de acionamento da tomada de potência com o nível de 540 rotações por minuto. E nesse caso também, esse trator tem uma segunda opção, né, de velocidade de acionamento para a tomada de potência. E nesse caso ele vai acionar então quando a máquina estiver com o motor em rotação em 1.900 RPM, vai também ter essa possibilidade de acionar com 1.000 RPM ou 540 RPM a tomada de potência do trator. Na sequência agora, nós trazemos, né, um exemplo, né, dessa caixa de câmbio. Neste caso aqui é uma caixa de câmbio de um veículo automotivo, e nós aqui
podemos, né, destacar as engrenagens, né, cilíndricas helicoidais. Vocês podem observar que nesse eixo, né, que nós temos aqui, esse eixo, né, de transmissão de potência, né, uma árvore de transmissão de potência, a maior engrenagem está dedicada, né, para a primeira marcha. E vejam vocês, né, que nesse caso, né, na primeira marcha, né, nós temos normalmente uma velocidade menor, né, de deslocamento à frente. Então, nesse caso, é aplicado a maior engrenagem. E em contraposição, nós vemos que a menor engrenagem é dedicada para a quarta marcha, onde se alcança um maior nível de velocidade. Mas ainda fazendo uma contraposição, nós podemos, né, indicar que a maior força, né, que nós conseguimos alcançar para o arranque e também para o desenvolvimento, né, da máquina, nesse caso, né, do veículo automotivo, ocorre, né, essa maior força, né, de tração vai ocorrer quando o acionamento estiver engatado em primeira marcha, do que quando estiver aqui em quarta marcha, né, que nós temos aí, então, uma maior velocidade, né, para o desenvolvimento de tração, porém um menor torque, né, disponível. E além disso, né, nós vamos aqui já também poder observar, né, a engrenagem dedicada para a terceira marcha, para a segunda marcha e para o engate, né, da marcha ré. Nesse caso, né, nós também trazemos um destaque que aqui para a marcha ré é aplicada uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, enquanto que nas outras, né, engrenagens da caixa de transmissão são aplicadas engrenagens cilíndricas com os dentes helicoidais. Isso, é claro, para reduzir o ruído, né, melhorar a sincronia na transmissão, a suavidade nessa transmissão, dessa potência em um alto nível de velocidade. E aqui também nós podemos, né, observar mais detalhes também, a luva, né, de sincronização e outros componentes que nós vamos agora melhor observar nessa imagem. Nessa imagem nós vemos, né, a engrenagem, né, cilíndrica helicoidal, né, em engrenamento com a outra engrenagem, né, a partir aqui da árvore, né, primária, né, que está acoplada aqui na árvore primária. Nós vemos a árvore secundária. Também podemos observar a luva, né, de engate do sincronizador e também o corpo do engate do sincronizador. Mas ainda nós vamos melhor compreender o funcionamento do engate, né, dessas engrenagens na caixa de câmbio nesse vídeo aqui, que nós vamos observar em um exemplo de transmissão de um sistema de transmissão da Eaton. Então, vamos agora assistir esse vídeo. O trem de força do veículo é composto pelo motor, embreagem, transmissão, diferencial e rodas. A transmissão otimiza o uso do motor em todos os regimes de rotação. A transmissão está conectada à traseira do motor e intercalada pela embreagem. As reduções de velocidades nas transmissões são obtidas com engrenagens de diferentes diâmetros. Elas permitem os ajustes das rotações do motor às velocidades requeridas pelas rodas. Em uma transmissão de 6 velocidades, aplica-se 6 relações diferentes de engrenagens para otimizar a força torsional produzida pelo motor. Esta força é enviada ao eixo de saída. Esta é uma transmissão com 6 velocidades e uma ré.
vamos montar os conjuntos de engrenagens que compõem esta transmissão. Vamos conhecer em detalhes o funcionamento da transmissão. A transmissão está em ponto morto. Perceba que os sincronizadores não estão atuando nas engrenagens. O eixo piloto transfere força para o contra-eixo. O contra-eixo interage com as engrenagens do eixo principal, fazendo-as girar. O eixo principal está parado uma vez que nenhuma marcha foi engatada. As engrenagens do eixo principal giram livremente sem transmitir potência. A primeira marcha multiplica o torque do motor o suficiente para iniciar o movimento do veículo em qualquer situação de carga. Agora, vamos engatar a primeira marcha. A alavanca de transmissão aciona o varão de engate, o garfo e o sincronizador de primeira marcha. O garfo empurra o sincronizador contra a engrenagem. A face do sincronizador possui uma roda dentada que se engata num conjunto correspondente de dentes na engrenagem de primeira marcha, tornando-a solidária ao eixo principal. Desengatamos a primeira marcha e engatamos a segunda marcha. O sincronizador é acionado desacoplando os dentes da engrenagem de primeira marcha, deixando-a livre. Agora, o garfo empurra o sincronizador contra a engrenagem de segunda marcha. As superfícies cônicas do sincronizador e da engrenagem entram em contato. O atrito freia ou acelera a engrenagem. Com isso, as peças giram na mesma velocidade. Perceba o fluxo de força baseado no tingimento das engrenagens em vermelho. O procedimento de engate descrito aqui é o mesmo para as marchas seguintes. Perceba o fluxo de força baseado no tingimento das engrenagens em vermelho. Engate da quarta marcha.
Perceba o fluxo de força baseado no tingimento das engrenagens em vermelho. Neste caso, a transferência de força é feita diretamente do eixo piloto para o eixo principal. Temos então uma relação de transmissão de 1 para 1, ou seja, cada volta do eixo piloto corresponde a uma volta do eixo principal. Esta marcha também é chamada de overdrive ou sobremarcha. Na prática, o eixo principal gira mais rápido que o eixo piloto. A marcha ré é acionada por meio de uma engrenagem intermediária que inverte a rotação no eixo de saída. Quando acionamos a marcha ré, a luva de engate acopla-se aos dentes de engrenagem da marcha ré. A rotação é invertida através da engrenagem louca da ré. A maior diferença nas relações da transmissão encontra-se nas engrenagens da marcha ré. Uma engrenagem pequena, com poucos dentes, recebe o movimento rotativo do motor e aciona uma outra, maior e com mais dentes, conectadas às rodas do veículo. Esta, como é maior, gira mais lentamente que a pequena. Transmitem elevado torque. Agora que nós já vimos o vídeo mostrando as engrenagens, os engrenamentos, o anel sincronizador, o varão, o garfo, os componentes que compõem essa caixa de transmissão, nós vamos aí mostrar alguns exemplos de transmissão, né, onde mostra, né, com mais detalhes, né, as engrenagens helicoidais e seus componentes, né, e também aqui mais um outro exemplo, né, mostrando os componentes, né, como o varão, o garfo, o anel sincronizador, o corpo, né, desse sincronizador, as engrenagens helicoidais, a engrenagem, né, que traz o acoplamento para a marcha ré. Então, nós aqui, de certa forma, né, nós temos uma visão geral aí sobre esse componente, né, que é a caixa de câmbio. E agora, na próxima aula, nós vamos estudar um pouco melhor sobre um circuito de transmissão de potência através de um trator agrícola. Mas esses detalhes sobre esse circuito, desse sistema de transmissão, nós vamos ver em uma próxima videoaula. Até lá e obrigado!